Estamos falando sobre promoção da saúde e o espiritismo. E para isso estou com a doutora Célia Patriani Justo, que é farmacêutica e membro da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Célia, a gente falou um pouquinho, né, sobre a importância, né, de saber o que é essa promoção da saúde e o quanto ela vem sendo trabalhada. Mas um ponto que é muito interessante, né, que fala a respeito da doutrina espírita, né? Qual a importância que o espiritismo tem para a promoção de saúde, da saúde? Exatamente, o link especial do espiritismo é trazer uma contribuição fundamental para essas discussões éticas. Né? Por quê? Primeiro porque o espiritismo, ele traz evidências de que nós somos seres imortais, né? Que na realidade essa questão espiritual ela transcende essa vida material, ou seja, a vida é muito mais do que apenas uma única existência. E como é que o espiritismo faz isso? Porque ele traz evidências científicas através dos fenômenos mediúnicos, né? E aqui no Brasil nós temos um exemplo que acho que todo mundo já conhece, chamado Chico Xavier, né? E toda a obra que ele deixou. Então, mais evidências mediúnicas do que essas, né? Até um dos últimos filmes recentes sobre mães, né? Que conseguiram encontrar um significado, força, porque receberam mensagens dos filhos que elas perderam, entre aspas, né? Na verdade, retornaram para a pátria espiritual. Então, qual é a contribuição do espiritismo para a promoção da saúde? Trazer evidências realmente de que a vida, ela transcende a matéria. Ou seja, né, que essa visão materialista que a gente ainda reproduz no nosso sistema, ela leva a uma ausência de sentido. Por que ausência de sentido? Porque todo mundo se questiona, para que eu vou ser bonzinho, tá? Se eu vou morrer e tudo vai acabar. Dá muito trabalho ser bonzinho, né? Então eu vou viver de qualquer maneira e não quero nem saber do outro, né? Então esses valores éticos, eles têm que estar alicerçados na crença, na convicção de que a vida é soberana e de que o processo que nós vivemos, ele é transitório. Aí entra a segunda contribuição do espiritismo, que é o conceito de reencarnação. Que em uma única existência não é possível esse processo evolutivo, de progredir, de amadurecer, né, de adquirir virtudes novas, de corrigir os erros do passado em uma única existência, nem que fosse por 120 anos. Exatamente. Não é? Então é necessário várias vidas. Então esse conceito da reencarnação é essencial para que a gente de fato possa construir o que o espiritismo nos diz, que é a nossa fé raciocinada. Aí sim, a vida tem um novo significado. A morte deixou de ser, porque é apenas a morte da matéria, né? Mas a vida transcende a matéria. E essa discussão ética em torno disso é essencial para o campo da saúde, para o campo da educação, né? Para o campo das ciências. Com certeza. E a gente vê, né, através das obras de Emmanuel, de André Luiz, informações riquíssimas para a promoção da saúde, não é mesmo? Exatamente, porque na verdade, né, vamos pensar assim, a doença é a doença da alma, que se manifesta no corpo biológico, né? Por isso é que hoje ninguém mais nega a interação corpo-mente. Ninguém mais nega, né, de que as nossas emoções, né, elas tanto podem nos ajudar na recuperação de um processo doentio, como elas podem provocar doenças que nós não tínhamos. Né? Só que essa mente, ela não é o nosso cérebro. O nosso cérebro é apenas o órgão que a nossa inteligência imortal se utiliza para que a gente possa aproveitar a oportunidade desta encarnação. Né? Então é mais ampliado o conceito e a contribuição do espiritismo, mostrando que a origem está na inteligência imortal, que se usa, né, de um cérebro, de um instrumento altamente complexo e sofisticado para manifestar as características do espírito. Certo. Só para a gente fechar esse assunto, quando a gente fala de promoção de saúde, você tem uma boa vivência acadêmica, né? As pesquisas em espiritualidade, como que elas estão hoje em dia? Então, realmente hoje
falar em espiritualidade, praticamente você está falando de ciência. Se você for nas bases de dados, onde a gente encontra as revistas científicas com artigos publicados, com todo o rigor, com todas as exigências, vamos encontrar milhares de artigos fazendo essa relação entre saúde e espiritualidade, né? Desde aspectos comportamentais, como aspectos fisiológicos, como aspectos sociais, né? E isso a gente vê até na própria mídia, né? Você pega às vezes determinadas revistas que falam o poder curativo da fé. Então existem realmente pesquisas que vão investigar, né? Então a pessoa que tem uma religiosidade, a pessoa que tem um sistema de crenças de que a vida tem um significado maior, ela tem maior apoio, ela encontra mais apoio para se recuperar de diferentes doenças, né? Até de doenças graves. Então, existem muitas pesquisas nessa área. Hoje podemos dizer que é um tema, né, científico com desenvolvimento em diversas áreas e cada vez mais evidenciando, né, que o nosso paradigma materialista está falido, né? E que a gente está construindo um novo paradigma. Tá certo. Bom, Célia, muito obrigada por falar um pouquinho mais sobre a promoção da saúde, né, e do espiritismo. E agora nós ficamos com o Décio. Décio, o que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa interação da ciência com a espiritualidade? Muito obrigado, Giovana, e muito obrigado, doutora Célia, pela sua presença no nosso programa. Como a doutora Célia falou, ela colocou já aqui, a medicina que nós praticamos hoje é a medicina da doença e não da saúde. Nós nos desenvolvemos muito para buscar o reequilíbrio daquele paciente que nos procura já desequilibrado. O ideal é que nós possamos promover ações que evitem que o indivíduo se desequilibre. Essa é a verdadeira ação de saúde, é a verdadeira promoção de saúde. E nós percebemos claramente que a questão da espiritualidade, ela vai muito nesse sentido. Ela age no reequilíbrio ou na manutenção do equilíbrio das pessoas. E aí a gente contesta o conceito de cura, porque nós focamos esse conceito hoje em dia exclusivamente nos aspectos biológicos. E a gente sabe que isso não é verdade. A própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é a ausência de doença, mas o perfeito equilíbrio biopsicossocial. Então, eles não incluem o aspecto ecológico e espiritual ainda, mas eles falam do bio, do psicossocial. Ou seja, se psicologicamente, socialmente estivermos desajustados, nós não podemos nos considerar pessoas saudáveis. E quando nós falamos de espiritualidade, que vai no tratamento, que vai na preocupação com a homeostase, o equilíbrio da alma, nós estamos falando realmente de um fator promotor de saúde. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, agradecemos a doutora Célia pela sua contribuição e esperamos contar com você no próximo programa. O Ciência e Espiritualidade espera por você. Muito obrigado e até lá.